multiplicação, nós vamos ver também como efetuar a multiplicação de números racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Nesse primeiro exemplo, eu tenho que multiplicar a fração 3/4 por 2/5. A multiplicação, eu diria que é a operação mais simples, porque você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. E, se for possível, simplificar o resultado. Ou seja, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos então aqui. 3 vezes 2 são 6. E 4 vezes 5, 20. Observe que 6/20, eu tenho aqui dois números pares, então eu posso simplificar essa fração. Ambos são divisíveis por 2. Se eu dividir 6 por 2, eu vou obter 3. E 20 por 2, 10. Então, multiplicando 3/4 por 2/5, obtemos 3/10. Essa simplificação poderia ser feita antes de efetuar a multiplicação. Vou refazer o exemplo, esse mesmo exemplo, só que simplificando antes da multiplicação. E vocês escolhem qual método vocês acharem melhor. Se multiplicar e depois simplificar o resultado, ou simplificar e depois efetuar a multiplicação. Veja bem, a mesma fração, 3/4 multiplicado por 2/5. Como é que eu simplifico antes da multiplicação? Veja, se em uma das frações, qualquer uma delas, o numerador tiver algum divisor comum com um dos denominadores, então é possível simplificar. Perceba que essa fração 3/4 não dá para simplificar, 2/5 também não. Mas, observe que o numerador da segunda fração é 2, o denominador da primeira é 4. 2 e 4 são divisíveis por 2. Então a gente divide, simplifica logo essa fração aqui, ó. Se eu dividir 2 por 2, você divide, corta aqui e anota o resultado. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Eu estou dividindo por 2 porque 4 e 2 são divisíveis por 2. Agora você multiplica 3 por 1 e 2 por 5. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 5, 10. Veja que é exatamente o mesmo resultado. Eu prefiro fazer assim, porque diminui o espaço que eu vou gastar para fazer a conta. Mas vocês fiquem à vontade para escolher qual método é melhor. Outro exemplo. Exemplo 2. 5/8 multiplicado por menos 3/10. De novo aqui a gente pode multiplicar primeiro e depois simplificar, ou simplificar e depois multiplicar. Vamos aplicar essa segunda forma. Perceba que essa fração não dá para simplificar porque 5 e 8 não tem divisores comuns. Essa também não, mas eu posso simplificar 5 com 10. Se você dividir 5 por 5, dá 1. Se você dividir 10 por 5, dá 2. Então multiplique. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 2, 16. Como a primeira fração é positiva e a segunda é negativa, fazendo o jogo de sinais, mais por menos, o resultado vai ficar negativo. Agora, na forma decimal, como é que a gente vai fazer para multiplicar números na forma decimal? Vamos aos exemplos. Eu quero multiplicar 3,45 por 1,4. Vamos ver como dá para fazer essa multiplicação. Na adição, a gente tinha que armar a conta alinhando vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação não é necessário, porque a gente vai colocar a vírgula no final, depois que a gente efetuar a multiplicação inteira. Vamos armar a conta normalmente, como se esses números fossem números inteiros. 3,45 multiplicado por 1,4. Não precisa se preocupar aqui em colocar vírgula embaixo de vírgula. E vamos multiplicar da direita para a esquerda como uma multiplicação normal. 4 vezes 5 são 20. Sobe o 2 para cá. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Anota o 8, sobe o 1.
4 vezes 3, 12 mais 1, 13. Agora a gente vai multiplicar o 1, que é o segundo algarismo, e vai começar colocando o resultado aqui embaixo do 8. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Agora a gente vai somar essas duas linhas. Esse zero aqui não tem ninguém para somar com ele, você anota aqui. Vamos somar 8 com 5, que dá 13. Anota o 3, sobe o 1 aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. E 1 mais 3, 4. Agora, o que você vai fazer para descobrir onde vai ficar a vírgula? Você tem que somar a quantidade de casas decimais dos dois fatores. Veja bem, no primeiro fator eu tenho duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula. No segundo fator eu tenho uma casa decimal. Então a gente vai somar duas daqui com uma daqui. No caso são 3 casas decimais. Então a gente conta aqui. 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Então o resultado dessa multiplicação é 4,830. Aí detalhe, quando o algarismo do final é zero, esse algarismo não tem valor, não vai interferir no número, eu posso até desconsiderar esse número aqui, ó. Então eu posso dizer que 3,45 multiplicado por 1,4 é igual a 4,83. Vamos ver mais um exemplo. Menos 17,8 multiplicado por mais 4,5. Veja que eu tenho um número negativo para multiplicar por um número positivo. Nesse caso, a gente faz o jogo de sinais, menos por mais é menos, o resultado vai dar negativo. Vamos efetuar a multiplicação e ver qual será o resultado. Vamos armar a conta normalmente. 17,8 multiplicado por 4,5. Vamos multiplicar. 5 vezes 8 são 40, anota o 0, sobe o 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Agora vamos multiplicar o 4. 4 vezes 8 são 32, sobe o 3. 4 vezes 7 são 28, mais 3, 31. Sobe o 3 e 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Agora vamos somar essas duas linhas. 0, 9 e 2 são 11, sobe o 1 aqui. 1 mais 8, 9, mais 1, 10, sobe o 1 aqui. 1 mais 7, 8. Nesse caso, eu tenho duas casas decimais apenas. Por quê? No primeiro número tem uma casa decimal e no segundo tem uma casa decimal. Então eu vou contar aqui duas casas decimais e vou colocar a vírgula. 1, 2. Por coincidência, esse número também terminou em 0. Eu posso desconsiderar esse 0 e considerar que menos 17,8 multiplicado por mais 4,5 é igual a 80,1. Na divisão também nós vamos estudar as duas formas. A forma fracionária e na forma decimal. Vamos aos exemplos com divisão de números fracionários. Nesse primeiro exemplo, eu quero dividir a fração 4/5 por 1/2. Aí é o seguinte, para dividir frações, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai conservar a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Veja como eu faço isso. Você vai repetir a primeira fração aqui depois da igualdade, que é 4/5. O sinal de dividir você vai trocar pela multiplicação e a segunda fração você vai inverter, ou seja, o numerador vai ficar aqui no denominador e o denominador no numerador, que era 1/2 vai ficar 2 sobre 1 e multiplica. Aí, se for possível, você simplifica, se não, você multiplica como você aprendeu a multiplicar frações, que é numerador por numerador e denominador por denominador. 4 vezes 2 são 8 e 5 vezes 1, 5, ou seja, 4/5 dividido por 1/2 é igual a 8/5. Não dá para simplificar. Nesse caso aqui, você vai repetir a primeira fração, que é 3/8, vai colocar o sinal de multiplicar e vai
inverter a segunda fração, que vai ficar 4 sobre 1. Aí você pode observar que 8 e 4 dá para simplificar. Eu poderia simplificar dividindo 8 por 4. Mas vamos multiplicar, a gente simplifica no final. Multiplicando 3 por 4, nós vamos ter 12. E 8 por 1, 8. 12 oitavos. 12 e 8 são números pares. Eu posso dividir por 2. Tanto esse como esse número dividem por 2. Mas se você notar, 12 e 8 são divisíveis ambos por 4. Então você pode encurtar aqui o processo e dividir direto por 4, que é o maior divisor comum desses dois números. Dividindo 12 por 4, nós vamos obter 3 e 8 por 4, 2. Então, 3 oitavos dividido por 1 quarto é igual a 2 terços. Para encerrar essa aula, nós vamos ver a divisão de números racionais na forma decimal. Mas antes de falar da divisão, eu quero que vocês observem isso daqui. Veja, por exemplo, eu tenho um número 3,45. Se eu multiplico esse número por 10, eu obtenho como resultado 34,5. Se eu multiplico 3,45 por 100, eu obtenho 345. Se eu multiplico 3,45 por 1000, eu obtenho 3.450. O que eu quero que vocês percebam? Que se eu multiplico um número decimal por 10, por 100, por 1000, 10.000, o que vai acontecer? A vírgula ela vai se mover para a direita. Veja bem, a vírgula estava aqui, quando eu multipliquei por 10, que tem um zero, ela andou uma casa para a direita, veio para cá. Quando eu multipliquei 3,45 por 100, essa vírgula ela andou duas casas para a direita. Ela saiu daqui e ela veio para cá. Como passou o último algarismo, a gente não precisa colocar a vírgula, a gente não coloca essa vírgula. E aqui, 3,45 multiplicado por 1000, a vírgula teria que andar 3 casas para a direita. Só que, como aqui só tem 2 casas após a vírgula, por isso eu acrescentei o zero. Eu poderia multiplicar por 10.000. Aí a vírgula teria que andar 4 casas para a direita. Eu teria que acrescentar mais um zero. E assim sucessivamente. Nós vamos usar essa ideia para dividir números decimais. Nesse primeiro exemplo, nós vamos dividir 3,45 por 0,5. O número 3,45 tem 2 casas decimais. Esse outro, 0,5, tem uma casa decimal. Para que essa vírgula desapareça desse número, eu teria que multiplicar, nós vimos aqui, por 100. Se eu multiplicar 3,45 por 100, eu vou ter 345. Só que se eu multiplicar esse número por 100, eu preciso multiplicar esse aqui também por 100. Que aí quando eu dividir um número que eu multipliquei aqui por 100 por outro que eu multipliquei por 100, o resultado será igual ao resultado dessa operação. 3,45, quando eu multiplicar por 100, eu vou obter 345. E 0,5, quando eu multiplicar por 100, como o 100 tem 2 zeros e aqui só tem uma casa após a vírgula, eu vou precisar acrescentar mais um zero. Então vai ficar, seria 0,50, só que o zero é não preciso colocar. Então 345 dividido por 50. Então eu vou dividir um número inteiro por outro número inteiro. E o resultado dessa divisão vai ser equivalente ao resultado desta divisão. Vejamos então. 345 dividido por 50. Quantas vezes 50 cabe em 345? Cabem 6 vezes. Você pode multiplicar 6 por 50, anota aqui e subtrair para obter o resultado. Você pode multiplicar e já anotar o resultado. 6 vezes 50 dá 300. 300 para 45 sobra exatamente, para 345 sobra exatamente 45. Como sobrou 45, eu quero continuar dividindo, então vamos fazer assim, vamos colocar uma vírgula aqui e acrescentar um zero aqui e eu continuo a minha divisão. 450 dividido por 50. Quantas vezes cabe 50 em 450? 5 cabe em 45 9 vezes, então vai dar exatamente
9. 9 vezes 50 dá perfeitamente 450 e sobra 0. Então, 3,45 dividido por 0,5 é igual a 6,9. Você pode fazer o teste na calculadora e fazer a confirmação desse resultado. Exemplo 2. 14,4 dividido por 1,2. Então, essa daqui já é mais fácil de você transformar em números inteiros, porque a quantidade de casas decimais, tanto no primeiro número quanto no segundo, é a mesma. Então você pode multiplicar esse primeiro por 10 e esse por 10 vai ficar 144 dividido por 12. Então, dividir 14,4 por 1,2 é equivalente a dividir 144 por 12. Vamos armar essa conta e efetuar a divisão. Quantas vezes 12 cabe em 14? Uma vez e sobra 2. Desce o 4 aqui, vai ficar 24. 24 dividido por 12 dá 2, porque 2 vezes 12 são 24 e sobra 0. Então, 14,4 dividido por 1,2 é o mesmo que 144 dividido por 12, que é igual a 12. Então assim a gente finaliza a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar ao vídeo e ver quantas vezes forem necessário e pratiquem nas atividades. E até a próxima aula.